Olá, eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional de Sucesso e do treinamento Fui Contratado. E neste vídeo eu vou te apresentar os 7 erros que você deve evitar em uma entrevista de emprego. Provavelmente para você chegar ao seu destino, você precisa tomar alguns cuidados importantes, como definir o local da viagem, como você vai chegar lá, se de carro, de ônibus ou de avião. Esses cuidados vão te ajudar a chegar no seu destino ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de aproveitar a viagem. Para que você tenha sucesso na sua entrevista de emprego, você também precisa de alguns cuidados para que, além do resultado da viagem, ela também seja agradável, ou seja bom, seja positivo para você participar de um processo seletivo e sair com a sensação, com o sentimento de que você fez o seu melhor e que esse melhor foi capaz de trazer os resultados que você estava esperando. Muitas pessoas sofrem porque durante um processo seletivo não se prepara de maneira adequada e acaba tendo experiências terríveis durante o processo seletivo. Muitos simplesmente saem frustrados de uma entrevista de emprego porque não conseguiram demonstrar todo o seu real potencial e muito menos ter uma segunda chance. E a verdade é que nós só temos uma única oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Eu acredito que você queira participar de um processo seletivo com tranquilidade, se sentindo confiante e cheio de certeza de que seu novo emprego está muito mais perto de você depois da sua entrevista de emprego. Provavelmente, em algum momento você encontrou dificuldade em um determinado processo seletivo e com certeza gostaria que as coisas fossem diferentes. Talvez você queira eliminar de vez essa sensação de fracasso após sair de uma entrevista de emprego. Por isso, saber o que fazer e o que não fazer é extremamente importante. Eu diria que é vital para que você possa ter bons resultados em um processo seletivo. Isso acontece porque a maioria das pessoas ignoram que existem alguns cuidados que devem ser tomados para participar de um processo seletivo. É preciso entender que muitas vezes essa sensação de insegurança, medo, frustração, ela vem porque não nos preparamos de maneira adequada para participar de um processo de recrutamento e seleção. Agora, quando se entende quais são os erros comuns que se cometem em um processo seletivo, fica muito mais fácil de evitá-los, o que aumentam suas chances de aprovação. E é por isso que eu decidi neste vídeo te apresentar os 7 erros mais graves que alguém pode cometer em uma entrevista de emprego. A primeira coisa para entender é que para uma entrevista ser bem sucedida, não basta simplesmente ser entrevistado e responder as perguntas do recrutador. É preciso sim entender que este processo é bem mais amplo e para facilitar eu organizo ele em praticamente 3 partes. Antes da entrevista, durante a entrevista e depois da entrevista. E o fato é que durante estes 3 momentos existem alguns erros capitais, cruciais, que acabam sendo cometidos e que podem impactar e interferir significativamente no resultado do seu processo de seleção, o que pode culminar mais tarde da não conquista do seu novo emprego. E é fato, existem diversos erros que são cometidos em cada uma dessas etapas, mas eu mapeei aqui 7 erros capitais que todo profissional que quer ser aprovado em uma entrevista de emprego deve conhecer para poder evitá-los. O primeiro erro é não ter um currículo de sucesso. Como assim não ter um currículo de sucesso? O currículo é a chave, é o primeiro passo fundamental para que você possa, de fato, ter acesso ao seu novo emprego. Então, é importante que você tome cuidado com alguns detalhes, com alguns pontos muito importantes na elaboração do seu currículo para, de fato, transformá-lo em um currículo de sucesso. Eu já gravei um vídeo falando sobre os 3 passos para você construir um currículo de sucesso. E eu recomendo que você assista este vídeo completo. Contudo, apenas para reforçar, um currículo poderoso precisa ter um objetivo claro e específico.
Ou seja, ele tem que ser voltado para uma única vaga de emprego. Ele precisa demonstrar que você é o candidato que a empresa estava procurando o tempo todo. E isso deve ser demonstrado através das suas conquistas e realizações. E por fim, você deve sempre avaliar os resultados que esse currículo está trazendo e fazer frequentemente os ajustes e atualizações necessárias. Vamos ao segundo erro, e eu preciso que você se prepare, porque eu vou dizer agora, tá bom? Porque o segundo erro, que muita gente comete, talvez aqui seja um dos mais graves, é achar que você precisa de emprego. Você ouviu bem, eu vou repetir. O segundo erro é achar que você precisa de emprego. E antes que você queira fechar esse vídeo e sair daqui doido da vida, espera um pouquinho que eu vou te explicar. Talvez você esteja pensando assim, epa, espera aí, o Augusto Júnior, mas se eu preciso de emprego, como é que eu não devo, esse é um erro que eu cometo, achar que eu preciso de emprego? Eu sei, eu entendo, e talvez seja por isso que você ainda, provavelmente, não arrumou o seu. É preciso entender que quando a empresa disponibiliza uma vaga, ela não está fazendo isso para te ajudar. Ela está fazendo isso porque ela, empresa, precisa de ajuda. E por isso ela quer encontrar entre os vários candidatos o que melhor pode ajudá-la. Então é extremamente importante que você mude esta mentalidade e deixe de ir até uma entrevista pensando que você precisa do emprego, ou seja, que a empresa vai de alguma forma te ajudar te dando o emprego. Não, o entendimento é o contrário. Você precisa ir com a mentalidade, com a cabeça de que você está lá para fazer a diferença, para resolver um problema que a empresa está tendo, por isso ela abriu uma vaga e você é o candidato perfeito, é a pessoa mais adequada para resolver com maestria este problema e essa necessidade que a empresa tem. Entendeu? Terceiro erro que muitos profissionais cometem ao participar de um processo seletivo, de uma entrevista de emprego: não se vestir para o sucesso. Pode parecer besteira, mas o que você vai investir no dia da sua entrevista conta muito. Não basta pensar o que importa é o meu conteúdo, é o que eu tenho por dentro, são necessariamente as minhas competências, embora isso seja verdade. Para chegar ao conteúdo, uma boa embalagem vai facilitar esse processo. Então cuide da sua aparência e evite passar uma imagem de um profissional relaxado, desleixado. O recrutador certamente vai pensar, se ele não consegue cuidar de si mesmo, imagine o que ele vai fazer da minha empresa. Quarto erro que você deve evitar ao participar de um processo seletivo: chegar atrasado. Esse é um erro que custa muito caro. Existem pessoas que têm muita dificuldade com o horário. Ficam ali vendo o tempo passar e quando se dão conta que falta muito pouco tempo para iniciar a entrevista, elas simplesmente saem correndo, catando cavaco, desesperadas, e o que acaba acontecendo é que elas chegam atrasadas ou em cima da hora, o que também não é bom e não é relevante. Então, a dica é: reserve um tempo, se organize e chegue com antecedência ao local determinado para a sua entrevista. Quinto erro que você deve evitar ao participar de um processo seletivo: não responder às perguntas do entrevistador. Muitos candidatos perdem a grande oportunidade de demonstrarem todo o seu potencial simplesmente porque não sabem responder às perguntas do entrevistador. E veja só, eu não estou falando para você sair por aí seguindo as tão famosas dicas que rodam por todo lugar. Vou te falar todas as perguntas que vão ser faladas num processo seletivo, você tem que responder isso, tem que responder aquilo. Veja, eu não estou falando disso, e de verdade, isso é um risco, é um perigo que te coloca na mesma condição de outros candidatos, te coloca igual, porque todos vão ter estudado as mesmas respostas, cheira a mentira, e isso é uma coisa imperdoável num processo seletivo. E eu preciso te dizer que isso não vai funcionar, porque o que você precisa de fato
é entender a ciência por trás da entrevista. Assim como eu estou te ensinando neste momento. Eu não estou simplesmente mostrando as perguntas que você tem que responder, mas sim a estrutura, a essência, como você se prepara para um processo seletivo, e isso vai trazer para você condições de conduzir o seu processo seletivo. Sim, você precisa de um método para te ajudar a conduzir, você conduzir o processo seletivo e não ser conduzido pelo recrutador, pelo selecionador. Porque do contrário, você corre o risco de cair no sexto erro. O sexto erro que você deve evitar durante um processo seletivo é mentir durante a entrevista. E talvez muita gente nesse momento está fazendo mais ou menos assim, você tá, que besteira. É lógico que não pode mentir num processo seletivo, numa entrevista. Tá bom, parece óbvio, parece que ninguém vai fazer. Mas infelizmente, vou te falar uma realidade que eu tenho vivido nesses últimos 2 dias. Nesses últimos 2 dias, por exemplo, eu fui ao shopping e por diversas vezes eu vi pessoas estacionando, shopping lotado, é um período, se você está assistindo esse vídeo, não sei em que momento, mas no momento que eu estou gravando é um momento de início de ano, muita gente ainda de férias, então shopping lotado. E as pessoas sem o menor escrúpulo ocupando as vagas de pessoas com deficiência ou de pessoas idosas. E quando a pessoa abre a porta do carro, sai um jovem. Quando a pessoa abre a porta do carro, não é nenhum cadeirante, não é nenhuma pessoa que, pelo menos ali visivelmente, demonstra alguma deficiência. Gente, é isso. Talvez você já presenciou esse absurdo também. Uma outra cena aconteceu hoje. Indo para um cliente para dar um treinamento na empresa dele, eu vi uma pessoa fumando cigarro, botando a mão para fora e soltando a bituca pela janela do seu carro. Então, práticas como esta, infelizmente, ainda estão acontecendo aos montes na nossa sociedade. E acredite ou não, é muito comum, infelizmente, muitos candidatos terem a cara de pau de mentir no processo seletivo. Então, preste atenção, esse é um erro gravíssimo e muitos, para tentar ir bem na entrevista, vão tentar de tudo, inclusive mentir. E deixa eu te dizer, de novo, cuidado com muitos conteúdos que estão espalhados por aí na internet. É importante fazer filtros, é importante ver o vídeo, fazer análise, faça análise, filtre os meus conteúdos também, é muito importante. Porque você precisa ver se esses conteúdos estão embasados na ética, nos bons princípios, nos valores, porque isso vai garantir com que você não só tenha bons resultados no processo seletivo, mas vai contribuir para a manutenção da sua carreira no futuro. Eu já vi vídeo na internet que diz que vai ensinar as pessoas a serem contratadas, mesmo que elas não forem o melhor candidato. O único jeito disso acontecer é mentindo. Só que depois, no longo prazo, isso acaba, destrói com a sua carreira. Então, é importante sim você fazer um bom processo seletivo, se preparar para ele, mas trabalhar em cima daquilo que você tem. Se você não tem, é importante investir no seu desenvolvimento para que isso seja apresentado durante o processo seletivo. E o meu objetivo com você, com todo esse conteúdo que eu tenho compartilhado com você, é te ajudar a demonstrar o teu melhor potencial, o teu melhor conteúdo que existe, que talvez nem mesmo você se deu conta, nem mesmo você percebeu. 7º e último erro que você deve evitar durante um processo seletivo: ficar ligando várias vezes para saber se foi aprovado ou se não foi aprovado no processo seletivo. E eu entendo que depois que você faz uma entrevista, bate aquela ansiedade, dá aquela angústia muito grande. Porém, se você evitar esses erros, vai sentir uma confiança muito maior e menos ansiedade vai aparecer. Ou seja, se você colocar em prática todo o cuidado para evitar esses 7 erros, os 6 que eu já falei e esse que eu estou falando agora, você já vai diminuir essa tensão, essa ansiedade natural que todo mundo tem. Portanto,
A dica é: aprenda a conduzir o seu processo seletivo para ter bons resultados e sair de lá com a certeza de que para a empresa é muito mais importante ter você do que você ter o emprego. Então espere e não fique ligando lá na empresa. Se eles te deram um prazo, espere, respeite esse tempo. E se mesmo assim, depois do prazo ter vencido, não retornar, espera mais um pouco. É normal, às vezes o processo se prolonga um pouco além do esperado, mas espere um pouco mais. E aí sim, só depois você tem o direito e você pode perguntar se deu certo, se não deu certo o processo. Mas faça isso uma única vez. Augusto, eu fiz, passou o tempo, não me retornaram, eu liguei uma única vez, falaram para esperar e não me retorna. O que eu faço? Não liga mais. A dica que eu te dou é: direciona para outra vaga, retoma o processo e faz, se prepara para esse outro. Ah, mas e o outro? Espera. Mas a dica é: dê menos peso. De verdade, tira a preocupação. Faz de conta que não vai dar certo e fica esperando, tá? Porque se for para ser, vai acontecer, a pessoa vai te ligar, ninguém vai querer perder um bom candidato, tá certo? É o risco para a empresa, protelar muito e perder você, que de repente já pode estar em outra vaga porque você é um profissional de sucesso. Então, se valorize e reforce isso dentro de você. É igual a questão de um relacionamento, tá? Duas pessoas estão começando a se gostar, a pessoa gostou, saiu uma vez, conversou e tal. Não adianta chegar e falar assim: quero casar com você. Não vai rolar no primeiro encontro. Você tem que começar um processo de namoro, de conhecimento. A pessoa tem que sentir confiança em você. E esse processo é importante. Agora, se você encontra a pessoa uma vez e fica ligando para ela: por favor, vamos sair. Ai, você é linda, você é importante. Manda bombom, manda flor, manda rosa. A pessoa vai enjoar, vai falar: meu, eu não quero esse cara. Tá entendendo? É a questão da escassez, é a questão da importância. O que é escasso, o que tem menos, a gente valoriza mais. Então, você teve lá, se mostrou, se vendeu, apresentou suas competências. Agora, o barulho está com a empresa. Ele precisa correr para contratar você, que é um excelente profissional. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso vídeo, mas eu quero dar 2 pontos e trazer mais 2 erros finais e que muitas pessoas cometem num processo seletivo. Ir para a entrevista sem conhecer a empresa. Esse é um grave erro, portanto é importante que ao ir para o seu processo seletivo, você procure conhecer o negócio da empresa, os seus produtos, os seus serviços. Se for possível, até entre no site, pesquise como a empresa se comporta, quais são os seus valores. Isso é muito importante. E o segundo erro fatal, capital, de quem participa de um processo seletivo é não cuidar do seu aprimoramento profissional. Portanto, invista no desenvolvimento das suas competências. Eu garanto para você que conseguir o emprego não é o mais difícil. O maior desafio é se manter. Por isso que eu até tenho um programa chamado Profissional de Sucesso, que eu apoio, que eu ajudo profissionais não somente a manter, mas crescer na carreira dentro daquele emprego que ele buscou, que ele sempre procurou. Então é importante que você busque, não simplesmente ter um emprego, porque ter um emprego de verdade, repito, com tudo isso que eu estou te falando, é simples. Não necessariamente é fácil, mas é simples, porque demanda esforço, demanda aplicar, demanda colocar em prática e principalmente, se você quer ser um profissional de sucesso, além de ser contratado, você deve buscar investir na sua carreira. Se você é um bom profissional, sua entrevista vai ser um mero detalhe, aplicando todas essas dicas que eu estou compartilhando com você. Meu principal objetivo com este vídeo foi o de te ajudar a melhorar o seu desempenho durante uma entrevista de emprego. Nele, eu apresentei pelo menos 7 erros capitais, 7 erros que devem ser evitados durante um processo seletivo. É frustrante conviver com a angústia de ter
tido a oportunidade de participar de um processo seletivo e depois simplesmente jogar tudo fora por não conseguir se desempenhar ou apresentar uma desenvoltura adequada dentro deste processo seletivo. Tomando esses cuidados, você vai perceber em pouco tempo que participar de um processo seletivo vai ser algo prazeroso e não mais angustiante para você. Bora para a ação? Agora eu te convido a rever este vídeo. Tome caneta, papel, anote os principais erros que mais te impactou, que mais mexeu com você ao longo deste vídeo e elenque, relacione ali esses erros. E procure fazer uma autoavaliação para você perceber quais destes erros você tem cometido mais e principalmente, a partir disso, foque em eliminá-los ou pelo menos minimizar a ocorrência deles. Isso vai trazer para você uma segurança muito maior e vai aumentar consideravelmente as suas chances de ser contratado, de ter o seu novo emprego. Quero te agradecer muito por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!